O Parque Nacional do Jaú está localizado na margem direita do Rio Negro, nos municípios de Novo Airão e Barcelos, estado do Amazonas. Criado em 1980 com o objetivo de proteger a bacia de um rio de água preta, o Rio Jaú, tem seus limites definidos pelos rios Carabinane ao sul, Unini e Pauini ao norte e Negro a leste. É o maior parque do estado do Amazonas e o segundo do Brasil, com área de 2.272.000 hectares, equivalente ao estado de Sergipe, e possui diversas formações vegetais representativas da Amazônia. O nome do parque deriva de um dos maiores peixes brasileiros, o jaú. O IBAMA é responsável pela administração do parque e conta com a parceria da Fundação Vitória Amazônica em atividades de organização social das comunidades e de pesquisa. Sua importância para a conservação da biodiversidade do planeta foi reconhecida pela Unesco, que o declarou Sítio do Patrimônio Natural da Humanidade em 2000. Nos últimos anos, o Jaú recebeu atenção especial por parte do governo brasileiro e de instituições e governos de outros países. Quando nós chegamos no parque em 2002, a situação que se encontrava basicamente o IBAMA tinha uma presença institucional na área, através dos vigilantes patrimoniais, mas tinha uma dificuldade muito grande de servidores. Existia apenas um servidor na unidade, além dos vigilantes. E quando nós chegamos daí, com a contratação dos analistas ambientais, foi um passo muito importante para a consolidação das unidades de conservação aqui no Amazonas. E agora, a partir de 2004, principalmente, 2005, o apoio do projeto ARPA. Se não fosse o ARPA, não sei o que a gente estaria fazendo no parque hoje em dia, sabe? A gente mal tinha combustível para fazer nossas trocas, assim, de vigilância. Então, o ARPA ele possibilita desde das mínimas coisas, assim, que é, sabe, comprar um disquete, um CD-ROM, até a gente está fazendo uma oficina que nem essa, planejando as oficinas futuras, sabe, de capacitação. O projeto ARPA é composto de apoiadores, principalmente KfW, GTZ, WWF, o Fumbio, GEF e Banco Mundial. O Parque Nacional do Jaú é uma das unidades de conservação mais pesquisadas da Amazônia
Ele é o piloto no programa de monitoramento da biodiversidade, o SimBio, que faz parte do programa ARPA. Algo muito importante para a unidade sempre foi o programa de pesquisa. E aí vale a menção da Fundação Vitória Amazônica, que sempre teve esse papel de agregar as instituições de pesquisa, principalmente o INPA, a virem para a unidade, a estar pesquisando através do projeto Janelas da Biodiversidade, principalmente na janela do Seringalzinho. Esse ano a gente está reavaliando o plano de manejo, sabe? E aí a gente vai traçar novas linhas de pesquisa para o parque. E esse ano também o SimBio vai estar começando, do ARPA. Então a gente já está abrindo, inclusive, trilhas lá no parque para começar e pensando nessa questão de como a gente vai chamar os pesquisadores, tudo isso. A gente já está com uma casa de pesquisa lá para abrigar os pesquisadores. Além da pesquisa, nós temos também o programa de proteção, através da fiscalização. Quer dizer, a proteção também é uma atividade muito custosa e que não se faz sem ter um apoio financeiro forte e principalmente nessa questão da vigilância, que é preventiva, e no trabalho de orientação, que é o foco maior da questão da proteção mesmo. O turismo se apresenta como uma das principais atividades permitidas em um parque nacional. O uso público é a principal forma de integração entre a sociedade e o Parque Nacional do Jaú. Estão sendo incentivado agora o programa de uso público. Então, através da criação de trilhas interpretativas, se pretende fazer uma concessão, uma terceirização de atividades de uso público, no caso, a implementação de uma pousada. Está se estudando a melhor forma de se fazer uma inclusão social do morador, do ribeirinho, nesse programa. É importante porque aí até uma mudança de vida, porque em vez de ter as apreensões de um parque, a gente passa a discutir a melhoria de vida do povo que mora no parque. Sendo uma unidade de proteção integral, a presença de moradores não é permitida dentro do Parque Nacional do Jaú. Mas algumas famílias já moravam na área bem antes da criação do parque. Eu vivo no parque, eu nasci praticamente lá no Rio Nini. Só que nessa época não era parque ainda, né? Dentro do parque, estou com 41 anos que moro lá. Quando eu vim lá do Rio, que eu nasci e me criei, nós viemos em 65 para cá. Naquele tempo a gente trabalhava na borracha, né? Borracha, solva, balata. Eu comecei subindo o rio, né? Ali pela cachoeira moramos uns 6 meses. Aí subimos o rio, fomos para Manapana e lá a gente ficou mais de 20 anos lá. A gente está sabendo que aqui é uma reserva, é um parque. Dentro de outros parques não existe ninguém. Os parques é próprio para ficar totalmente só o parque, né? O Parque Nacional que foi criado sem a consulta pública, né? Então a gente veio, quando soube que era uma unidade de conservação, realmente já estava o decreto tudo pronto e a gente sempre viveu em função daquela expectativa. Será que eu vou permanecer aqui? As alternativas normal para que as pessoas saiam com seus direitos, tá? Ter sua indenização, ter aonde morar, apontada pelo governo federal, né? Ele vai mandar as pessoas para vir, botar num lugar que você se agradar, com a sua indenização no bolso. A rotina de vida entre as comunidades é muito parecida. A maioria de seus habitantes vive da pesca de subsistência, da agricultura e do extrativismo. Então a minha atividade também é ligar com a agricultura, eu trabalho com cipó, a castanha, quando é época da castanha a pessoa também vai tirar uma castanhazinha, de certo. Tem o breu, né, que também a pessoa pode pegar um breu para ajudar na produção de farinha, inteira a produção, né? E nisso aí é que a gente vai levando a subsistência aqui dentro do Parque Nacional do Jaú. O processo de envolvimento dos moradores do parque no planejamento da unidade ocorre desde a elaboração do seu plano de manejo, aprovado em 1998. A partir de 2003, o IBAMA e a FVA iniciaram a sensibilização dos moradores para fazer parte do Conselho Consultivo.
Logo que eu entrei no parque, a gente estava começando o processo, a primeira oficina, e aí a Jasilene e o Marcelo fizeram no Rio Jaú, e eu e o Alessandro, que trabalhava na FVA, a gente fez o Rio Nini. Esse foi um trabalho de formiguinha, né? Feito de comunidade por comunidade. A gente ficou tipo uma semana em cada comunidade, trabalhando o que era o conselho do parque, para que servia esse conselho. E aí nessas oficinas, a gente escolheu 2 representantes de cada comunidade, a comunidade escolheu, e esses representantes começaram a participar daí para frente da capacitação. Depois dessa oficina, a gente teve uma oficina aqui na base 2 de Jonavilhanas, e depois a gente teve uma outra oficina em Manaus, que foi um intercâmbio também, que vieram conselheiros da FAN Tapajós e do Parque Nacional da Serra do Divisor. Durante esses 14 anos de trabalho, esse processo de aproximação conseguiu superar alguns obstáculos, principalmente a questão do entendimento do que é o parque, né? O que é o parque, qual a sua função, né, para a questão da conservação da biodiversidade e como os problemas das comunidades poderiam estar sendo resolvidos de forma conjunta, né? A gente começamos a se organizar, primeiro se organizamos com a associação para tentar reivindicar nossos direitos, porque foi criado um parque, ninguém sabia até como era a criação desse parque. De repente, quando mudou a direção do IBAMA, em termos do PNJ, que já veio trabalhar os analistas ambientais, e aí teve essa ideia de criar-se um conselho, criou o conselho consultivo, onde teria participação das comunidades também. Em 2003, a Amoro, a Associação dos Moradores, teve realmente a força de se constituir e de realmente fortalecer o seu trabalho, de buscar as parcerias. Eu me senti fazendo parte de uma história como no Acre, com Chico Mendes, com seringueiros, mas aqui sendo replicada através do movimento ribeirinho. Moradores de 13 comunidades dos rios Jaú e Unini participaram da criação do Conselho Consultivo do Parque Nacional do Jaú. Como ele não é deliberativo, a gente não poderia... Para alguns, a viagem levou cerca de 3 dias até a base da Estação Ecológica de Anavilhanas, local da reunião. Para as comunidades foi feito um convite para vir algumas pessoas representando a comunidade para a constituição do conselho. Veio muito mais gente do que a gente esperava, porque as pessoas querem fazer parte disso. Elas querem estar presentes nesses momentos, né? Então elas entendem que quem vai falar no conselho vai ter um conselheiro representando, mas no momento de constituição a gente esperava 40 pessoas, veio 70, né? Tem 60 pessoas. Então é o interesse delas estarem fazendo parte do processo. Estou participando com vocês a primeira vez. A troca de informações entre o Jaú e outras instituições foi fundamental para a formação deste conselho. Desde agosto, eu sou regendo, estou representando o INCRA. A comunidade foi encontrando parceiros que tinham também identidade com ela. O IBAMA, né, porque o conselho é consultivo, então o IBAMA que preside o conselho, mas se tem a Fundação Vitória Amazônica, tem INPA, tem ITERAN, tem o Instituto Ambiental do Estado, o IPAAN e a SDS participando também. Com a experiência que nós temos, né, nessa questão de conselhos, a gente acha que temos algo a contribuir com o Conselho Consultivo do Parque do Jaú. Mas a gente foi convidado por fazer parte de todas as unidades de conservação na questão do extrativismo. E como aqui tem a questão do plano de manejo, plano de utilização da unidade, então a gente fomos convocados para fazer parte, para tentar também colocar alguma coisa, ajudar no sentido no Conselho do Parque do Jaú. A participação da SDS é legal porque foi um pedido da comunidade, né? Então a gente mede isso pelo trabalho que a gente tem dentro do Ninino, na parceria IBAMA, Secretaria de Estado,
a Amoro, a FVA, né? E todos os outros parceiros, as universidades, né? Então a gente tem uma parceria que deu muito certo no Nini e eu acho que isso refletiu, porque a comunidade de repente chama também. E é bom, porque aí são 3 esferas, é o governo federal, municipal e estadual participando de um conselho, né, dentro do Parque Nacional do Jaú, que é super importante para todo mundo. A democracia, para falar em nome deles, mas ele garante. É no Conselho Consultivo que a população local encontra espaço para debater os problemas e futuro da unidade. IBAMA, várias entidades, onde eu tenho o poder de voz, de solicitar os meus direitos como conselheiro, através do meu trabalho de base de uma comunidade, onde eu posso representar minha comunidade, dar minhas opiniões também e ser ouvido. Uma forma de estar regulamentando, né, e fazendo cumprir também algumas leis que existem, que regem o parque, e o plano de manejo, tão sonhado plano de manejo, que a gente pensa que eu acho que agora vai dar para estar discutindo realmente, começar a implementar alguma coisa dentro daquele plano de manejo do Parque Nacional do Jaú. A alternativa do Conselho Consultivo é uma coisa muito boa. E se nós reunirmos mais gente, mais comunidade, mais entidade, nós resolvemos mais fácil as coisas. O Conselho Consultivo do Parque Nacional do Jaú é composto por 30 representações. Instituições governamentais em nível federal, estadual e municipal. Organizações não governamentais e comunidades. Eu espero que esse processo, uma vez consolidado, ele agora instaure com toda segurança a sua nova caminhada, que é a consolidação e a implementação da UC em si. Eu acho que a gente agora tem uma oportunidade de estar se posicionando, né, colocando nossas opiniões, levando nossas opiniões, reivindicando mesmo, e acho que poder ser ouvido, isso aí eu acho que é muito importante. A expectativa que a gente tem, como o Conselho traz poderes públicos, né, desde o poder municipal, estadual, federal, é de que a gente, como sociedade civil e como junto com outros representantes da sociedade civil, a gente possa fazer com que esses poderes se unam para estar resolvendo esses problemas na região, né. E esse conselho, a gente esperamos que ele seja para nós um tipo de liberdade. Eu acredito em políticas públicas, mas antes de acreditar em política pública, eu acredito no homem, né? Então, essas pessoas juntas, unidas, é que vão realmente estabelecer uma nova forma de políticas públicas, ou vão apresentar, não somos nós que vamos descer para apresentar uma coisa, mas serão eles que vão dizer, essa é a nossa necessidade, e é isso que queremos, e nós sabemos como fazer. Os companheiros que moram em outras áreas, em outros parques, é que eles que ainda não têm um conselho consultivo, eles pensem muito bem e venham em outras áreas, ver como é que se funciona um conselho, e espero que criem também um conselho em outras áreas, outros parques, porque para mim é um passo bem elevado que a gente está dando. Estamos vivendo agora mais uma etapa do Conselho do Parque Nacional do Jaú. Ele está constituído. Ficou maior do que se imaginava, porque tem uma participação comunitária maior do que se esperava, mas isso demonstra uma maturidade das pessoas e das instituições em se aceitar o tempo das comunidades, de se organizarem em representações. E foi muito interessante o final da nossa reunião, onde todo mundo passou na elaboração da farinha, na produção do alimento, todo mundo se reuniu e foi um momento de comunhão muito intenso e que mostra principalmente o grau de harmonia que as instituições têm ao trabalhar junto com as comunidades os conflitos e a solução dos seus problemas. Sou filho do Jaú, da terra do Angu, terra da fartura da Parque o Tatu. Sou filho do Jaú, da terra do Angu, terra da fartura da Parque o Tatu. Tem também o mel gostoso de Uruçu, você sente saudade quando sai lá do Jaú. Tem também o mel gostoso de Uruçu, você sente saudade quando sai lá do Jaú. Sou filho do Jaú, por isso posso provar, terra da farinha, da cana e o ananá. Sou filho do Jaú, por isso posso provar, terra da farinha, da cana e o ananá. Acalma negro, acalma negro, acalma negro, que eu quero navegar. Acalma negro, acalma negro, acalma negro, que eu quero chegar.
acalma negro, acalma negro, acalma negro, que eu quero navegar. Acalma negro, acalma negro, acalma negro, que eu quero chegar. Nas tuas ondas eu vou balançar, nas tuas ondas eu quero chegar. Nas tuas ondas eu vou balançar, nas tuas ondas eu quero chegar. Capacitação. Depois dessa oficina, a gente teve uma oficina aqui na base do Jonavilhanas e depois a gente teve uma outra oficina em Manaus, que foi um intercâmbio também, que vieram conselheiros da FANA Tapajós e do Parque Nacional da Serra do Divisor. Durante esses 14 anos de trabalho, esse processo de aproximação conseguiu superar alguns obstáculos, principalmente a questão do entendimento do que é o parque, né? O que é o parque, qual a sua função, né, para a questão da conservação da biodiversidade e como os problemas das comunidades poderiam estar sendo resolvidos de forma conjunta, né? A gente começamos a se organizar, primeiro se organizamos com a associação para tentar reivindicar nossos direitos, porque foi criado um parque, ninguém sabia até como era a criação desse parque. De repente, quando mudou a direção do IBAMA, em termos do PNJ, que já veio trabalhar os analistas ambientais, e aí teve essa ideia de criar-se um conselho, conselho consultivo, onde teria a participação das comunidades também. Em 2003, a Amoro, a Associação dos Moradores, teve realmente a força de se constituir e de realmente fortalecer o seu trabalho, de buscar as parcerias. Eu me senti fazendo parte de uma história como no Acre, com Chico Mendes, com seringueiros, mas aqui sendo replicada através do movimento ribeirinho. Moradores de 13 comunidades dos rios Jaú e Unini participaram da criação do Conselho Consultivo do Parque Nacional do Jaú. Como ele não é deliberativo, a gente não poderia... Para alguns, a viagem levou cerca de 3 dias até a base da Estação Ecológica de Anavilhanas, local da reunião. Para as comunidades foi feito um convite para vir algumas pessoas representando a comunidade para a constituição do conselho.
veio muito mais gente do que a gente esperava, porque as pessoas querem fazer parte disso, elas querem estar presentes nesses momentos, né? Então elas entendem que quem vai falar no conselho vai ter um conselheiro representando, mas no momento de constituição a gente esperava 40 pessoas, veio 70, né? Tem 60 pessoas. Então é o interesse delas estarem fazendo parte do processo. Estou participando com vocês a primeira vez. A troca de informações entre o Jaú e outras instituições foi fundamental para a formação deste conselho. Eu sou Regino, estou representando o INCRA. O Jaú. O IBAMA é responsável pela administração do parque e conta com a parceria da Fundação Vitória Amazônica em atividades de organização social das comunidades e de pesquisa. Sua importância para a conservação da biodiversidade do planeta foi reconhecida pela Unesco, que o declarou Sítio do Patrimônio Natural da Humanidade em 2000. Nos últimos anos, o Jaú recebeu atenção especial por parte do governo brasileiro e de instituições e governos de outros países. Quando nós chegamos no parque em 2002, a situação que se encontrava basicamente o IBAMA tinha uma presença institucional na área, através dos vigilantes patrimoniais, mas tinha uma dificuldade muito grande de servidores. Existia apenas um servidor na unidade, além dos vigilantes. E quando nós chegamos daí, com a contratação dos analistas ambientais, foi um passo muito importante para a consolidação das unidades de conservação aqui no Amazonas. E agora, a partir de 2004, principalmente, 2005, o apoio do projeto ARPA. Se não fosse o ARPA, não sei o que a gente estaria fazendo no parque hoje em dia, sabe? A gente mal tinha combustível para fazer nossas trocas, assim, de vigilância. Então o ARPA ele possibilita desde das mínimas coisas, assim, que é como, sabe, comprar um disquete, um CD-ROM, até a gente está fazendo uma oficina que nem essa, planejando as oficinas futuras, sabe, de capacitação. O projeto ARPA é composto de apoiadores, principalmente KfW, GTZ, WWF, o Fumbio, GEF e Banco Mundial. O Parque Nacional do Jaú é uma das unidades de conservação mais pesquisadas da Amazônia. Ele é o piloto no programa de monitoramento da biodiversidade, o SIMBio, que faz parte do programa ARPA. Algo muito importante para a unidade sempre foi o programa de pesquisa. E aí vale a menção da Fundação Vitória Amazônica, que sempre teve esse papel de agregar as instituições de pesquisa, principalmente o INPA, a virem para a unidade, a estar pesquisando através do projeto Janelas da Biodiversidade, principalmente na janela do Seringalzinho. Esse ano a gente está reavaliando o plano de manejo, sabe? E aí a gente vai traçar novas linhas de pesquisa para o parque. E esse ano também o SIMBio vai estar começando, do ARPA. Então a gente já está abrindo, inclusive, trilhas lá no parque para começar e pensando nessa questão de como a gente vai chamar os pesquisadores, tudo isso. A gente já está com uma casa de pesquisa lá para abrigar os pesquisadores. Além da pesquisa, sabe? E aí a gente vai traçar novas linhas de pesquisa para o parque. E esse ano também o SIMBio vai estar começando, do ARPA. Então a gente já está abrindo, inclusive, trilhas lá no parque para começar e pensando nessa questão de como a gente vai chamar os pesquisadores, tudo isso. A gente já está com uma casa de pesquisa lá para abrigar os pesquisadores. Além da pesquisa, nós temos também o programa de proteção, através da fiscalização. Quer dizer, a proteção também é uma atividade muito custosa e que não se faz sem ter um apoio financeiro forte e principalmente nessa questão da vigilância, que é preventiva, e no trabalho de orientação, que é o foco maior da questão da proteção mesmo. O turismo se apresenta como uma das principais atividades permitidas em um parque nacional. O uso público é a principal forma de integração entre a sociedade e o Parque Nacional do Jaú. Estão sendo incentivado agora o programa de uso público. Então, através da criação de trilhas interpretativas, se pretende fazer uma concessão, uma terceirização de atividades de uso público, no caso, a implementação de uma pousada. Está se estudando a melhor forma de se fazer uma inclusão social
do morador, do ribeirinho nesse programa. É importante porque aí até uma mudança de vida, porque em vez de ter as apreensões de um parque, a gente passa a discutir a melhoria de vida do povo que mora no parque. Sendo uma unidade de proteção integral, a presença de moradores não é permitida dentro do Parque Nacional do Jaú. Mas algumas famílias já moravam na área bem antes da criação do parque. Eu vivo no parque, eu nasci praticamente lá no Rio Nini. Só que nessa época não era parque ainda, né? Dentro do parque, estou com 41 anos que moro lá. Quando eu vim lá do Rio, que eu nasci e me criei, nós viemos em 65 para cá. Naquele tempo a gente trabalhava na borracha, né? Borracha, solva, balata. Eu comecei subindo o rio, né? Ali pela cachoeira moramos uns 6 meses. Aí subimos o rio, fomos para Manapana e lá a gente ficou mais de 20 anos lá. A gente está sabendo que aqui é uma reserva, é um parque. Dentro de outros parques não existe ninguém. Os parques é próprio para ficar totalmente só o parque, né? O Parque Nacional que foi criado sem a consulta pública, né? Então a gente veio, quando soube que era uma unidade de conservação, realmente já estava o decreto já tudo pronto e a gente sempre viveu em função daquela expectativa. Será que eu vou permanecer aqui? As alternativas normal para que as pessoas saiam com seus direitos, tá? Ter sua indenização. Vendo esses problemas na região, né? E esse conselho, a gente esperamos que ele seja para nós um tipo de liberdade. Eu acredito em políticas públicas, mas antes de acreditar em política pública, eu acredito no homem, né? Então, essas pessoas juntas, unidas, é que vão realmente estabelecer uma nova forma de políticas públicas, ou vão apresentar, não somos nós que vamos descer para apresentar uma coisa, mas serão eles que vão dizer, essa é a nossa necessidade, e é isso que queremos, e nós sabemos como fazer. Os companheiros que moram em outras áreas, em outros parques, é que eles que ainda não têm um conselho consultivo, eles pensem muito bem e venham em outras áreas, ver como é que se funciona um conselho e espero que criem também um conselho em outras áreas, outros parques, porque para mim é um passo bem elevado que a gente está dando. Estamos vivendo agora mais uma etapa do Conselho do Parque Nacional do Jaú. Ele está constituído. Ficou maior do que se imaginava porque tem uma participação comunitária maior do que se esperava, mas isso demonstra uma maturidade das pessoas e das instituições em se aceitar o tempo das comunidades, de se organizarem em representações. E foi muito interessante o final da nossa reunião, onde todo mundo passou na elaboração da farinha, na produção do alimento, todo mundo se reuniu e foi um momento de comunhão muito intenso e que mostra principalmente o grau de harmonia que as instituições têm ao trabalhar junto com as comunidades os conflitos e a solução dos seus problemas. Sou filho do Jaú, da terra do Angu, terra da fartura, da paz e o tatu. Sou filho do Jaú, da terra do Angu, terra da fartura, da paz e o tatu. Tem também o mel gostoso de Uruçu, você sente saudade quando sai lá do Jaú. Tem também o mel gostoso de Uruçu, você sente saudade quando sai lá do Jaú. Sou filho do Jaú, por isso posso provar, terra da farinha, da cana e o ananá. Sou filho do Jaú, por isso posso provar, terra da farinha, da cana e o ananá. Acalma negro, acalma negro, acalma negro, que eu quero navegar. Acalma negro, acalma negro, acalma negro, que eu quero chegar. Acalma negro, acalma negro, acalma negro, que eu quero navegar. Acalma negro, acalma negro, acalma negro, que eu quero chegar. Nas tuas ondas eu vou balançar, nas tuas ondas eu quero chegar. Nas tuas ondas eu vou balançar, nas tuas ondas eu quero chegar. Como o Conselho traz poderes públicos, né, desde o poder municipal, estadual, federal, é de que a gente, como sociedade civil e como junto com outros representantes da sociedade civil, a gente possa fazer com que esses poderes se unam, né, para
estar resolvendo esses problemas na região, né? E esse conselho, a gente esperamos que ele seja para nós um tipo de liberdade. Eu acredito em políticas públicas, mas antes de acreditar em política pública, eu acredito no homem, né? Então, essas pessoas juntas, unidas, é que vão realmente estabelecer uma nova forma de políticas públicas, ou vão apresentar, não somos nós que vamos descer para apresentar uma coisa, mas serão eles que vão dizer, essa é a nossa necessidade, e é isso que queremos, e nós sabemos como fazer. Os companheiros que moram em outras áreas, em outros parques, é que eles que ainda não têm um conselho consultivo, eles pensem muito bem e venham em outras áreas, ver como é que se funciona um conselho e espero que criem também um conselho em outras áreas, outros parques, porque para mim é um passo bem elevado que a gente está dando. Estamos vivendo agora mais uma etapa do Conselho do Parque Nacional do Jaú. Ele está constituído. Ficou maior do que se imaginava porque tem uma participação comunitária maior do que se esperava, mas isso demonstra uma maturidade das pessoas e das instituições em se aceitar o tempo das comunidades, de se organizarem em representações. E foi muito interessante o final da nossa reunião, onde todo mundo passou na elaboração da farinha, na produção do alimento, todo mundo se reuniu e foi um momento de comunhão muito intenso e que mostra principalmente o grau de harmonia que as instituições têm ao trabalhar junto com as comunidades os conflitos e a solução dos seus problemas. Sou filho do Jaú, da terra do Angu, terra da fartura, da paz e o tatu. Sou filho do Jaú, da terra do Angu, terra da fartura, da paz e o tatu. Tem também o mel gostoso de Uruçu, você sente saudade quando sai lá do Jaú. Tem também o mel gostoso de Uruçu, você sente saudade quando sai lá do Jaú. Sou filho do Jaú, por isso posso provar, terra da farinha, da cana e o ananá. Sou filho do Jaú, por isso posso provar, terra da farinha, da cana e o ananá. Acalma negro, acalma negro, acalma negro, que eu quero navegar. Acalma negro, acalma negro, acalma negro, que eu quero chegar. Acalma negro, acalma negro, acalma negro, que eu quero navegar. Acalma negro, acalma negro, acalma negro, que eu quero chegar. Nas tuas ondas eu vou balançar, nas tuas ondas eu quero chegar. Nas tuas ondas eu vou balançar, nas tuas ondas eu quero chegar.